O erro fatal que derrubou a Avon, a marca que empoderou mulheres e perdeu o futuro. Durante grande parte do século XX, a Avon não era apenas uma empresa de cosméticos. Ela era uma presença cultural, um nome que atravessava gerações, um símbolo de confiança e, acima de tudo, uma marca profundamente ligada à história das mulheres nos Estados Unidos. Houve um tempo em que a Avon era considerada a maior empresa de cosméticos do país, uma das marcas mais reconhecidas do mercado americano e um dos exemplos mais bem-sucedidos de vendas diretas já criados. E exatamente por isso, sua queda não pode ser explicada por um único fator isolado. A queda da Avon foi o resultado de uma sequência longa de decisões, atrasos, mudanças ignoradas e escolhas estratégicas que pareciam pequenas no momento, mas que, acumuladas ao longo de décadas, corroeram o coração do negócio. E se você quer entender como empresas gigantes começam a perder relevância sem perceber, se inscreve e deixa o like, porque esse tipo de erro não acontece só com a Avon. Para entender como tudo isso começou, é preciso voltar muito mais de um século no tempo, a um período em que o mercado de trabalho era radicalmente diferente. A história da Avon começa no final do século XIX, quando David McConnell trabalhava como vendedor de livros porta a porta. Naquela época, uma técnica comum de vendas era oferecer pequenos brindes para convencer as pessoas a ouvir o discurso. E havia um detalhe crucial naquele contexto histórico. Durante o dia, quem atendia à porta eram quase sempre mulheres. Elas ficavam em casa cuidando do lar enquanto os homens trabalhavam fora. E foi observando esse comportamento que McConnell percebeu algo que mudaria o rumo da sua vida e da empresa que ainda nem existia. O brinde que despertava mais interesse não eram os livros, era o perfume. Pequenos frascos oferecidos como cortesia chamavam muito mais atenção do que qualquer argumento literário. Com o tempo, os clientes passaram a demonstrar mais curiosidade pelo perfume do que pelos próprios livros. A conclusão foi inevitável. McConnell abandonou os livros e decidiu focar totalmente na venda de fragrâncias. Assim nasceu a California Perfume Company, um nome escolhido estrategicamente para transmitir modernidade e sofisticação, já que a Califórnia era vista como um lugar inovador e desejável naquela época. Mas o verdadeiro diferencial da empresa não estava apenas no produto, estava no modelo. McConnell percebeu que as melhores pessoas para vender perfumes eram justamente aquelas que entendiam o público-alvo, as mulheres. Donas de casa que conheciam outras donas de casa, que sabiam como conversar, criar confiança e gerar identificação. Ao recrutar mulheres para vender os produtos, a empresa criou algo que ia muito além de um canal de distribuição. Criou uma oportunidade de renda em um período histórico em que poucas existiam. No início do século XX, já havia dezenas de milhares de representantes vendendo produtos da empresa de porta em porta. E isso aconteceu décadas antes de as mulheres conquistarem o direito ao voto nos Estados Unidos, muito antes de uma participação significativa no mercado de trabalho formal. Para muitas famílias, a renda gerada pela Avon fazia diferença real no orçamento. A marca começou a ser associada não apenas à beleza, mas à autonomia. Ao longo das primeiras décadas do século, a empresa expandiu seu portfólio. Saiu do perfume e passou a vender pós faciais, batons e outros produtos cosméticos. O nome Avon, que originalmente era apenas uma das linhas de produtos mais populares, acabou se tornando o nome da empresa em 1939. A inspiração veio de Stratford-upon-Avon, cidade natal de William Shakespeare, uma referência que ajudava a reforçar sofisticação e tradição. Após a Segunda Guerra Mundial, a Avon entrou em uma nova fase. O mundo vivia um crescimento populacional acelerado, com mais pessoas formando famílias do que nunca. Isso significava mais mulheres em casa e mais mulheres interessadas em vender e comprar cosméticos. A empresa soube explorar esse momento com precisão. Seus comerciais se tornaram icônicos, especialmente o famoso slogan Avon Calling, repetido por mais de uma década na televisão americana. Era impossível não reconhecer a marca. Na década de 1970, a Avon alcançou o auge. Tornou-se uma das empresas mais bem-sucedidas do país. Foi classificada pela Forbes como a companhia mais consistentemente lucrativa dos Estados Unidos e ultrapassou a marca de $1 bilhão em vendas anuais. Tudo indicava que o modelo era sólido. Mas enquanto os números ainda impressionavam, a base silenciosamente começava a se mover. A partir dos anos 1970, a participação das mulheres no mercado de trabalho passou a crescer de forma consistente. Fatores culturais, sociais e econômicos transformaram completamente a estrutura da sociedade. Aquilo que havia sido o maior trunfo da Avon
mulheres disponíveis durante o dia para vender e comprar produtos, começou a desaparecer. O mundo para o qual a empresa havia sido construída estava mudando. Vender Avon, que antes era visto como uma das melhores formas de renda feminina, começou a perder atratividade. Trabalhos formais, carreiras corporativas e novas oportunidades passaram a competir diretamente com o modelo de vendas diretas. Esse foi o primeiro grande sinal de alerta. E a resposta da Avon a essa mudança foi tudo menos decisiva. Em vez de reinventar profundamente seu modelo central, a empresa optou por diversificar. A partir do final dos anos 1970 e ao longo dos anos 1980, a Avon iniciou uma série de aquisições multimilionárias em setores completamente diferentes do seu core business. Comprou a Tiffany & Company em 1979 por mais de 100 milhões de dólares, mas não conseguiu competir no mercado de joias de luxo e vendeu a empresa poucos anos depois. Comprou uma empresa química por cerca de 750 milhões de dólares e a revendeu com prejuízo. Investiu em empresas de saúde, casas de repouso e outros negócios que foram comprados e vendidos em ciclos curtos. O padrão se repetiu diversas vezes. Em 1997, a Avon comprou uma empresa de brinquedos e a vendeu poucos anos depois. Em 2010, adquiriu uma joalheria que também acabou sendo vendida. Cada tentativa de diversificação consumia tempo, capital e foco, e nenhuma delas resolvia o problema central. Ao chegar aos anos 1990, a empresa acumulava mais de 1 bilhão de dólares em dívida, resultado direto dessas decisões mal alinhadas. Enquanto isso, a concorrência crescia por todos os lados. Farmácias como Walgreens e CVS se tornaram pontos comuns de compra de cosméticos. Grandes varejistas como Walmart e Target passaram a oferecer preços competitivos. Mais tarde, lojas especializadas como Ulta e Sephora redefiniram a experiência de compra. A Avon, que havia sido pioneira em levar produtos até a casa das pessoas quando isso era impossível de outra forma, passou a disputar espaço em um mercado saturado. E então veio a transformação tecnológica. A internet se tornou o novo meio dominante de compras domésticas. Em teoria, esse deveria ter sido o ambiente perfeito para a Avon evoluir. Mas a empresa hesitou. Continuou apostando fortemente no modelo tradicional de representantes, investiu tardiamente no comércio eletrônico e falhou em construir uma presença digital forte, especialmente nas redes sociais. Para gerações mais jovens, a marca passou a parecer antiquada. Na tentativa de modernizar sua operação, a Avon investiu mais de 100 bilhões de dólares ao longo de 4 anos no desenvolvimento de um sistema interno para gerenciar pedidos e comissões. Em 2013, após testes no Canadá, a reação das próprias representantes foi tão negativa que o projeto foi abandonado. Mais tempo e dinheiro desperdiçados. Com o enfraquecimento contínuo das vendas nos Estados Unidos, a empresa passou a focar cada vez mais em operações internacionais. Embora estivesse presente em diversos países desde o início do século XX, foi nesse período que o mercado norte-americano deixou de ser prioridade. No início da década de 2010, as vendas na América do Norte representavam menos de 15% do faturamento total da empresa, e a região acumulava prejuízos recorrentes. O impacto no mercado financeiro foi severo. O investimento de 100 dólares em ações da Avon em 2010 teria se transformado em apenas 16 dólares em 2015. A empresa acabou se dividindo. As operações norte-americanas foram separadas sob o nome New Avon, enquanto o restante do mundo permaneceu sobre Avon Products. Mesmo assim, os problemas continuaram. Em 2024, a Avon Products entrou com pedido de falência, citando fatores externos como a pandemia, a guerra entre Rússia e Ucrânia e, principalmente, uma avalanche de processos judiciais relacionados ao uso de talco em produtos cosméticos. A empresa declarou enfrentar centenas de ações legais, um custo que se tornou insustentável. E se você não quer cometer esse mesmo erro de ignorar sinais claros de mudança, enquanto tudo ainda parece funcionar, se inscreve e deixa o like, porque entender decisões como essa muda completamente a forma de enxergar negócios. No fim, a queda da Avon não foi causada por um único evento. Foi o resultado de insistir em um modelo que funcionou brilhantemente em um mundo que deixou de existir. Uma empresa que revolucionou o mercado, empoderou milhões de mulheres e construiu um império, mas que não conseguiu se reinventar no ritmo das transformações ao seu redor. E se histórias como essa te ajudam a enxergar estratégia, poder corporativo e erros de gestão com mais clareza, se inscreve e deixa o like, porque toda grande queda carrega uma lição que ainda pode ser aprendida.